Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Vamos começar aqui com uma nova dica maravilhosa. Eu quero dar duas dicas incríveis para vocês hoje. A primeira delas é a ferramenta Sinônimos. Que incrível. Essa ferramenta, gente, ela é essencial para quando você está lendo, quando você está escrevendo seu trabalho e você volta para lê-lo. Uma coisa que eu sempre digo: não leia seu trabalho logo, termina, escreve o capítulo, vai escrevendo, vai construindo e depois você volta para ler. No final mesmo, assim que você termina, você volta para ler, revisa ele um dia é suficiente para você revisar o trabalho, na verdade, o seu capítulo, né? Quando você pegar esse trabalho, em regra, vai estar muito repetida. Muitas vezes acontece de você repetir muitas palavras. Então, por exemplo, em síntese, em que pese, acontece muito da gente repetir isso várias vezes no mesmo texto. Porque são coisas são palavras que nós usamos no nosso dia a dia e terminamos representando no texto. Como muitas vezes você está escrevendo ali e não para, você só vai, passa a noite, vira a noite, passa o dia escrevendo, pesquisando, surtando, acontece. Você termina repetindo e nem percebe. Então, por isso que eu sempre falo, reler no final, para você perceber isso. Essa sua leitura posterior é a que você vai observar palavras, erros ortográficos, você vai observar onde você pode enriquecer um texto ou outro. E uma coisa que eu sempre sugiro é você enriquecer as palavras. Então, por exemplo, acontece muito da gente colocar palavras que representem tamanho, espaço, enfim. Por exemplo, algo muito importante. Por que não imprescindível? Por que não essencial? Então, você vai colocar aqui, ó, importante. Nessa ferramenta sinônimo, já vai trazer várias outras palavras mais rebuscadas que vão enriquecer o seu trabalho. Isso é importante para quem está lendo, que vai ver que você tem carga, você vai ter vocabulário. Isso é muito importante, gente, muito importante. Muitas vezes você não tem esse vocabulário rico, porque você não tem. Acontece de você não ter. Não ter geralmente, quem tem esse vocabulário mais rebuscado lida com isso diariamente, ou lê muito, ou trabalha muito isso. Quando você não trabalha isso de forma rotineira na sua vida, é meio difícil, né? E eu não acho que isso seja um grande problema, não, mas vamos lá. Até porque hoje em dia ninguém fala assim. Mas levando em consideração de que é um trabalho acadêmico, é importante que você traga palavras mais ricas. E aqui essa ferramenta é muito boa porque geralmente você tem um branco numa palavra ou outra, numa situação ou outra, e aí você percebe no seu parágrafo que você está tendendo a repetir demais determinado termo, você coloca ele aqui, já vem vários outros sinônimos para te ajudar. E o melhor é que um sinônimo dá para o outro. Você aperta, você clica em um, já vem outro, clica em um, já vem outro, clica em um, já vem outro. Então, te ajuda demais. Essa foi a minha primeira dica, que me ajudou muito na época do meu TCC, e eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo. A segunda dica é o Google Acadêmico. Para aquela galera que acha que não tem artigo, que não tem bibliografia para o seu tema. Gente, isso não existe. Isso não existe. Todo TCC tem trabalho suficiente para embasar. Não tem desculpa. Então, vamos lá. Colocou no Google Acadêmico, coloca aqui um tema. O seu tema aí, sei lá, feminismo. Olha a quantidade de livro, de artigo, de material que tem aqui. Ah, Rayane, mas feminismo é um tema corriqueiro. Ok, coloca outra coisa. Direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Olha quanta coisa. O Google Acadêmico sempre tem muito material. Eu estou falando aqui sobre o meu lugar de fala, que é direito, né? Eu sou advogada, então eu preciso falar, eu falo sobre o que eu conheço. Mas aqui tem de todas as áreas, sei lá, publicidade, eu não sei os termos de publicidade. Olha quanta coisa. E o mais incrível é que tem aqui, ó, artigos relacionados. Então, você consegue encontrar outros artigos relacionados àquele que você falou.
Ah, Rayane, mas eu não sei, é ainda um artigo, mas eu tenho um autor aqui que é ótimo. Então, vamos lá. Simone de Harviot, não sei falar o nome dela. Coloca o nome do autor que vai sair um monte de coisa. Tem um autor de direito que ninguém entende. Chama Foucault. Não sei se escrever Foucault. Queima. Ah, é com A mesmo. Ninguém entende. Coloca o nome dele aqui e vai sair um monte de coisa sobre Foucault e artigos relacionados e etc, etc. Analisem também repositórios. Observe aqui, ó, repositórios de faculdade. Aqui no meu lugar de fala, que é a Bahia, tem um repositório da UFBA, que é muito completo. Muito completo. E ele tem as teses, de mestrado, de doutorado, de todos os profissionais. Olha que incrível, é bem rico. Eu usei bastante para minha monografia. Eu usei umas três teses, salvo engano, para minha monografia. Que esses materiais que vêm de mestres, que vêm de doutores, são os que vocês têm que usar, tá bom? Não usa artigozinho de Juiz Brasil. Não é diminuindo o site de forma alguma. São materiais ricos, são. Porém, lembrem-se que vocês estão fazendo um trabalho científico. Trabalho científico é baseado em materiais comprovadamente científicos. Como é que você vai pegar um artigo feito por um aluno de graduação e colocar no seu trabalho? Porque é o que tem no Jus Brasil. Tem de advogados? Tem. Tem de mestres? Tem. Tem de doutores? Tem. Mas você tem ciência que que o artigo que você está ali escrevendo é comprovadamente de um grande autor, de um mestre, de um doutor, esse artigo poderia ser copiado e colado por alguma outra pessoa, poderia ter sido forjado. Enfim, não significa que você tem que excluir do seu trabalho esses artigos mais simples de serem publicados, mas prezem por revistas científicas, por repositórios de faculdade, por livros, porque são esses trabalhos que dão embasamento em termos de valor ao seu trabalho científico. É isso que a banca vai olhar. Quando ela abrir as referências, ela quer ler nomes que ela reconhece. E não duvide, as pessoas que estão na banca reconhecem os nomes dos autores. Nós reconhecemos, que dirá eles, que tem muito mais embasamento teórico e carga para falar sobre determinados temas que nós aqui, meros mortais, ainda não conseguimos falar. E eu me incluo nisso, óbvio, porque não sou mestre, não sou doutor, então não tenho essa carga que muitos aí têm. Ok? Não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Então, aqui nós temos o Google Acadêmico. Uma coisa também, ó, prezem por trabalhos que tem ISSN. ISSN, gente, é como um registro que revistas científicas especializadas têm. E é esse registro que dá a certeza de que aquele trabalho é um trabalho bem feito, bem construído, e é construído buscando uma equipe especializada. Então, por exemplo, o trabalho que tem ISSN, ele em regra não, ele passou por um conselho editorial que validou o que estava escrito pela pessoa que escreveu. Então, é como se eu escrevesse e uma equipe lesse para dizer, tá ok, isso aqui tem razão. Pode até não concordar, mas o que eu falei não é bobagem, tá tudo certo e a gente pode publicar. Então, ela passa por uma revisão. As revistas especializadas, elas têm SSN e é importante para elas manter essa qualidade, até para que elas sejam bem vistas pelas pessoas que as seguem, né? Então, é por isso que é interessante vocês prezarem por documentos mais corretos. Sabe aquelas revistas da Cielo? Vou botar aqui para vocês verem. Aqueles artigos da Cielo. Eu não vi uma ainda que fala biblioteca em saúde, mas tem de direito. Aqui, feminismo, um exemplo. Eu ainda não vi um artigo desse banco de dados que não tivesse SSN. Você quer ver? Vamos ver aqui se tem algum. Eu não vi nenhum até hoje. Pode ser que tenha, né? Mas eu não vi um único. Chega aqui, ó.
Dá um Ctrl F. Carregando ainda. Deixa eu ver se aqui tem. Ó, ISSN. Tá vendo? A versão online. Print version, a impressa. Aqui, ó, acho que aqui se a gente colocar aparece, não? Não, mas aqui tem. Enfim, analisem sempre esse tipo de coisa para dar todo o valor ao material que vocês estão colhendo, bem como ao que vocês estão escrevendo. Não vai ter o risco de vocês escreverem uma bobagem sem saber, seguir uma linha de raciocínio que não existe e ainda passar vergonha na banca, ok? É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Espero que dê tudo certo. Boa monografia, boa escrita para todos. Vamos lá?